Questão 29, auditor fiscal do Tesouro Nacional diz o seguinte: o capital de R$ 1.000 é aplicado do dia 10 de junho ao dia 25 do mês seguinte a uma taxa de juros compostos de 21% ao mês. Usando a convenção linear, calcule os juros obtidos aproximando o resultado em reais. Novamente, o capital de R$ 1.000 foi aplicado do dia 10 de junho a 25 do mês seguinte, ou seja, 25 de julho. 10 de junho a 25 de julho, nós temos aqui um período de 1 mês e 15 dias, ou seja, 1 mês mais a metade de um outro mês, não é isso? Então, o nosso prazo é composto por uma parte inteira, 1, e uma fracionária, meio. Tranquilo? A taxa é de 21% ao mês. Utilizando a convenção linear, calcule os juros aproximadamente, não é isso? Calcule os juros obtidos aproximando o resultado em reais. Nosso montante 1 será calculado considerando o prazo igual a 1 apenas, né? Desprezando a parte fracionária. Capital vezes 1 mais a taxa elevado a 1 vai dar R$ 1.210. Agora, com relação à parte fracionária do prazo, você vai considerar o regime de juros simples, sendo o capital o montante da primeira parte, 1.210. 1.210 vezes a taxa, que é 21%, vezes o prazo, que é 1 meio. Efetuando os cálculos, você vai obter R$ 127,05. Portanto, o montante final vai ser o 1.210, que é o parcial, mais o 127,05. Vai dar R$ 1.337,05, aproximadamente R$ 1.337, que perfazem R$ 337 de juros, haja vista que o capital inicial foi de R$ 1.000. Questão 30, auditor fiscal da Receita Federal. Um capital é aplicado a juros compostos a taxa de 40% ao ano durante 1 ano e meio, 1 ano mais metade de outro ano. Calcular o valor mais próximo da perda percentual do montante, considerando seu cálculo pela convenção exponencial em relação ao seu cálculo pela convenção linear, dado que 1,40 elevado a 1,5 é igual a 1,656502. O que ele quer é o seguinte: vamos calcular o montante de investimento de supostamente R$ 1.000 para facilitar os cálculos a 40% ao ano durante 1 ano e meio nos dois tipos de convenção, linear e exponencial. Já sabemos que pela convenção exponencial haverá uma perda em relação à convenção linear. Ele quer saber quantos por cento de perda a pessoa vai ter caso seja adotada a convenção exponencial em vez de a convenção linear. Tá ok? Quantos por cento se perdem nesse processo? É isso que o enunciado quer que você calcule. Então vamos lá. Supondo o capital de R$ 1.000, poderia ser qualquer um, só para facilitar as contas. Pela convenção exponencial, a potência vai ser 1,40 elevado a 1,5, que é 1 ano e meio. Não é isso? Repare que foi uma informação dada pelo enunciado. É só andar com a vírgula 3 casas para a direita. Seria, nessas condições, R$ 1.656,50 pela convenção exponencial. Agora, nas mesmas circunstâncias, vamos calcular qual seria o montante pela convenção linear. Pela convenção linear, o montante inicial, parcial, seria o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo de 1 inteiro, 1 ano inteiro. Pela convenção linear, você despreza a parte fracionária do prazo inicialmente, calcula pela fórmula que você já conhece,
considerando o tempo igual a 1 ano apenas, não é isso? Seria 1.000 vezes 1 mais a taxa elevada a 1, que dá R$ 1.400. E com relação à parte fracionária do prazo, você calcula no regime de juros simples, sendo capital o montante encontrado no primeiro passo. 1.400 vezes 40% vezes meio ano. Vai dar R$ 280, daí o montante final ser 1.400 mais 280, R$ 1.680. Como pela convenção exponencial, o montante foi de R$ 1.656,50, a diferença entre os dois é de R$ 23,50. Essa diferença corresponde à perda percentual que você obtém adotando a convenção exponencial em relação à convenção linear. Agora é só montar uma regrinha de 3. 1.680, que é o montante pela convenção linear, está para 100%, assim como a diferença entre as duas convenções, que é a perda justamente de uma em relação à outra, 23,50, está para x. Multiplicando cruzado, efetuando o cálculo, você vai encontrar que a perda, que o x é aproximadamente 1,4%. Então, adotando-se a convenção exponencial, perde-se 1,4% em relação à convenção linear. Questão 31, o auditor fiscal da Receita Federal. É bem fácil, embora as continhas sejam um pouquinho trabalhosas. A quantia de R$ 500 mil é devida hoje e a quantia de R$ 600 mil é devida no fim de 1 ano ao mesmo credor. Na medida em que os dois compromissos não poderiam ser honrados, uma negociação com o credor levou ao acerto de um pagamento equivalente único ao fim de 2 anos e meio. Calcule o valor desse pagamento, considerando que foi acertada uma taxa de juros compostos de 20% ao ano, valendo a convenção exponencial para o cálculo do montante, despreze os centavos. De novo, a quantia de R$ 500 mil é devida hoje e a de R$ 600 mil é devida daqui a 1 ano ao mesmo credor. Na medida em que os dois compromissos não poderiam ser honrados, uma negociação com o credor levou ao acerto de um pagamento equivalente único ao fim de 2 anos e meio, 2,5 anos, não é isso? Calcule o valor deste pagamento considerando que foi acertada uma taxa de juros compostos de 20% ao ano, valendo a convenção exponencial para o cálculo do montante, desprezando os centavos. Ou seja, você vai ter que transportar para o futuro R$ 500 mil e R$ 600 mil a taxa de 20% ao ano. Daqui a 2 anos e meio, que eles vão vencer, não é isso? Se você deveria pagar hoje R$ 500 mil e só vai pagar daqui a 2 anos e meio, então qual vai ser o montante atualizado desta dívida quando chegar no final desse prazo? 500 mil vezes 1,2 elevado a 2,5. 1 mais a taxa elevado ao prazo, convenção exponencial, então o expoente é o próprio 2,5. A potência foi dada, eu não escrevi aqui, mas ela é dada no enunciado, vezes 500 mil, vai dar aproximadamente R$ 788.720. Já a segunda parcela, que venceria daqui a 1 ano, vai ser vencível apenas daqui a 2 anos e meio, ou seja, 1 ano e meio após o prazo inicial acordado. Então teremos que transportar 600 mil 1 ano e meio no tempo, a 20% ao ano, pela convenção exponencial. 600 mil vezes 1,2 elevado a 1,5, 1 ano e meio, convenção exponencial, não é isso? Efetuando a continha, olha que interessante, também vai dar R$ 788.720.
R$ 720, valores iguais, ok? Somando os dois montantes, você vai ter o total devido daqui a 2 anos e meio, que é R$ 1.577.440, ok? Questão fácil, tranquila, porém com contas um pouquinho chatas, contudo, tendo a ressalva de serem contas de vezes e não contas de dividir, que são bem piores. Nossa última questão é a seguinte, na Eletrobras. Um certo tipo de aplicação financeira procura atrair investidores afirmando conseguir uma rentabilidade de 24% ao ano capitalizados mensalmente. Se a projeção para a inflação acumulada nos próximos 12 meses for de 10%, a rentabilidade real do investimento será de... A história é a seguinte: alguém chega para uma pessoa e diz o seguinte: vem cá, aplica comigo nesse fundo aqui o seu rico dinheirinho, que eu lhe garanto uma rentabilidade de 24% ao ano com capitalização mensal dos juros. A pessoa leiga, por ser leiga, vai achar que se trata de um grande negócio, rentabilidade enorme de 24% ao ano, que no caso é 2% ao mês de taxa efetiva, já que a capitalização é mensal, né? Temos aqui um exemplo de taxa nominal, 2% ao mês, portanto, não é isso? Taxa efetiva. Então a pessoa acaba aplicando o dinheiro dela naquele fundo. Só que o cara esquece de dizer que há uma inflação prevista de 10% para aquele ano. Então a rentabilidade real daquele fundo, daquela aplicação, digamos assim, não é de 24% ao ano. É menor, ok? Qual é então essa taxa de rentabilidade real daquela aplicação? Para ajudar a gente, vamos supor que o capital é R$ 1.000. Vamos também supor que não há inflação alguma no período de um ano. Então, não havendo inflação, você aplicou R$ 1.000 a 2% ao mês, taxa efetiva, não é isso? Elevado a 12 meses, fazendo a continha vai dar R$ 1.268,24. Evidentemente que a potência será dada. Imagine o seguinte: você entrou com R$ 1.000 que renderam no final de um ano R$ 100 de juros e você tem aqui R$ 1.100 como montante. Qual foi a sua rentabilidade real? Nada, zero. Por quê? Esses juros apenas estão repondo as perdas inflacionárias. Tá certo? Então, do 1.000 até o 1.100 você não ganhou nada, você está apenas repondo a inflação. O que você vai ganhar, de fato, é a partir do 1.100 em relação ao 1.268,24. O teu ganho real, o teu juro real, é de R$ 168,24, ok? Então, 1.100 vezes 1 mais a taxa real tem que ser igual a 1.268,24. Efetuando a divisão, vai dar 1 mais a taxa real igual a 1,15294. O 1 está somando, vai para lá diminuindo. Você vai ter na forma percentual a rentabilidade aproximada de 15,3%, que é bem diferente do 24% apregoado pelo vendedor, digamos assim, pelo consultor financeiro. Repare que você pode fazer qualquer coisa, menos diminuir. 24 menos 10, 14. Não faça isso, pelo amor de Deus. Bem, com isso estamos terminando o nosso DVD de juros compostos. Peço perdão pela voz, estou um pouquinho rouco já há alguns dias, devido a uma forte gripe, mas espero que tenha sido proveitoso este DVD, esta videoaula. Praticamente tudo possível de ser abordado no concurso de juros compostos foi colocado aqui nesse DVD. Então, em caindo juros compostos na sua prova, é só você assistir essas aulas várias vezes, praticar, exercitar, que você certamente vai acertar lá no dia do concurso. Continue contando com a gente, mande suas dúvidas através
no www.senhordesconcursos.com e dê uma olhadinha nos nossos diversos DVDs que já fizemos e outros ainda que estão por vir. Até esse ponto, até esse momento, são 28 DVDs de matemática já lançados e ainda falta muita coisa a ser feita. Ok? Dê uma olhadinha, portanto, todos eles têm esse mesmo estilo, mastigadinho, passo a passo, do zero, voltado para quem tem dificuldade, para quem tem até um certo trauma, nojo de matemática inclusive. Eu tenho certeza que você vai aprender de uma vez por todas. Ok? Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e muito sucesso nos concursos é o que deseja o seu amigo professor Bruno Leal.